Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Sem Calado Podcast. Com oferecimento de ACL Cargo e GESCOM, está no ar mais um episódio. Hoje, diferente, sem a presença do nosso querido Emerson Dias, com suas perguntas e seus comentários muito relevantes. Mas não vamos deixar a peteca cair. Trouxemos hoje uma convidada especialista em processos aduaneiros, empresária na área do comércio exterior, especialista em projetos especiais, mãe da Renata, Marcelinho, do Lucas e da Luana, e esposa do César, o engenheiro, que eu quero mandar um grande abraço. Estamos aqui, então, muito bem-vinda, Alessandra obrigada pelo Lopasso. convite, muito obrigada pelo convite, é a primeira vez que alguém me entrevista, né, então É verdade. Eu estou bastante emocionada, a sua primeira entrevista é a minha primeira entrevista também, então estamos em casa, né? Beleza, vamos tentar levar aqui no lugar do Emerson, né, que conduz com maestria aqui o nosso Sem Calado Podcast. Quero que, antes de mais nada, compartilhem e curtam nas redes sociais. Ale, quero te fazer aquela pergunta. Como tudo começou? Me dá até palpitação quando alguém me pergunta isso, mas assim, é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, sabia? Tudo começou muito sem querer. Eu tenho uma mãe que trabalhou com comércio exterior uma vida inteira, então tudo que eu não queria nesta vida era trabalhar com comércio exterior. Porque eu achava que aquilo ali era chato demais. Porque eu achava que aquilo roubava a minha mãe do meu tempo com ela, né? E, por fim, pelo destino e sem procurar, eu acabei parando no comércio exterior. Eu fui trabalhar com RH numa empresa chamada Mineração Taboca, Grupo Paranapanema, muitos anos atrás, quando era ainda uma empresa familiar. Perfeito. E o dono ainda era vivo. E eu fui trabalhar num segmento de RH, de recursos humanos. Mas, assim, para mim foi muito difícil, porque naquela época, o pessoal que passava pelo RH era um pessoal muito humilde. Você não tinha aquela coisa bonita hoje de headcount, de contratação, da pessoa fazer... Não. Era o pessoal que ia trabalhar na mineração e que mais não sabia ler, às vezes não sabia escrever, não sabia assinar o próprio nome. E eu recebia aquelas pessoas, preparava elas para passar para os entrevistadores. E a maioria saía de lá sem emprego. Caramba. Então era muito duro ver aquela tristeza. Aquilo foi muito difícil para mim. Fiquei algum tempo nisso, depois quando eles descobriram que eu falava inglês, e graças à língua, a segunda língua, foi por isso que eu tive a chance de trabalhar com comércio exterior, me jogaram na recepção da exportação da mineração Taboca. E ali tudo começou. Tem uma pessoa que eu levo com muito carinho, que era o diretor da parte de exportação, o nome dele é Marcos Urbanjos, e ele entrava pelo escritório, olhava para mim e falava: "Oi, dona Alessandra", imagina, um diretor sabia até meu nome, e falava: "Como você está hoje?" Eu falava: "Tô bem, seu Marcos, o senhor?" Eu estou de bom para melhor. E era todo dia assim, era sempre de bom para melhor. Que bom. Até o dia que o dono morreu. Dessa empresa, e eles tiveram que fazer a fusão, porque ela foi vendida, e tiveram que fazer a fusão da empresa, e uma das áreas, que era a nossa área ali de exportação, seria aniquilada. E aí o senhor Marcos Urbanjos, ele achava que eu levava jeito para esse negócio, porque eu me comunicava muito bem. Ele falou: "Olha, vamos fazer o seguinte..." Isso ele tem certeza. Isso eu tenho certeza. Eu não sei se ele tem certeza, mas eu gosto desse negócio de falar, né? Porque mulher, você sabe que fala muito, né? Eu falo mais que a mulher. Então, ele falou: "Olha, vamos arrumar um lugar para as pessoas especiais aqui do meu setor." E ele me escolheu como uma das pessoas especiais para ele. Não sei porquê, eu era só uma recepcionista, atendia telefone, passava telex naquela época. Telex, não era nem fax. Não conta a idade, Ale. A gente pode contar, não tem problema. Não tem volta, tem reversão para a idade? Não tem mais volta, né? Não tem. E aí ele me apresentou para um prestador de serviço na época, chamado Cobrac, uma empresa muito antiga que trabalhava com embarques de carga aérea. Acho que foi um dos primeiros agentes de carga aérea que foi instalado no Brasil. Ela existe até hoje? Então, ela foi vendida, se tornou hoje o que é a DHL, né? Ah, perfeito. Mas os donos da Cobrac, um deles infelizmente faleceu, e o outro seguiu com esse nome até vendê-la novamente. Caramba. Então foi uma jornada bastante interessante ali dentro, aprendi muita coisa, e foi ali que tudo começou. Quando eu entrei naquilo, eu falei: gente, eu fui pro RH para cair num departamento de exportação porque eu falava inglês, e agora eu estou numa prestação de serviço de agenciamento de cargas. Eu nem sabia
o que era esse negócio de agenciamento de cargas. E para explicar isso para alguém era muito pior. Porque se eu não sabia o que era, como é que eu ia explicar? Nessa época eu tinha 16 anos. Nossa. Então eu era menina de tudo, né? E se a gente estava aqui um pouquinho antes falando sobre bullying, o que eu sofri de bullying nesta empresa, eu sofri mais nessa empresa do que na escola. Com certeza, porque eu era uma das únicas mulheres que tinha dentro da empresa, né? Então tinha um andar de baixo, era pura exportação. Então ficava um monte de meninos, assim, um monte de gente ali datilografando conhecimento de embarque, que naquela época era tudo com vias carbonadas e não podia errar. É verdade. E na parte de cima ficava o administrativo. E eu ficava pertinho do dono da empresa, ajudando a secretária dele, na época, a passar comunicação internacional. Então, eu tinha um nome chique para isso. Eu era auxiliar de comunicação internacional. Nada mais, nada menos do que digitadora de telex e passadora de fax. Aliás, a primeira vez que eu vi o fax na minha vida, eu quase surtei, que foi ali, né? Eu vi aquele negócio e falei, meu Deus, tem um papel saindo ali de dentro, com uma mensagem de alguém que está do outro lado do mundo e que eu não tô vendo, isso não pode ser de Deus, e tá na mesma hora saindo ali. E agora a gente vê a comunicação hoje como é que está, Nossa, né? Hoje é uma loucura, gente, e o e-mail tá ultrapassado, ou seja, hoje a comunicação é muito rápida, e as coisas estão mudando muito rápido, né, e assusta. E foi ali que eu tive chance de conseguir entrar nesse ramo de Comex, nunca mais saí disso, e a minha mãe fala, tá vendo como você engoliu a sua língua? Até hoje ela fala isso. Né? E depois disso daí, você se especializou na parte de processos aduaneiros? Eu sempre fui muito mexida, né? Certo. Eu vou mexendo em tudo, eu queria aprender, eu queria conhecer. A faculdade, eu fui uma segunda turma de comércio exterior, era administração com ênfase em comércio exterior, então foi bem no comecinho, era engraçado, porque eu era algo novo, né? Não existia, né? E quem dava aula eram os meus professores, os meus clientes, que eu atendia no dia a dia. Então era uma coisa meio estranha, até você ter aula com seu próprio cliente, né? Tá esquisito. Bom, e eu fui estudar isso, fui aprender, mas mais do que isso, naquela época, a gente não tinha mentores, nós tínhamos problemas. Sim. Então, os problemas me impulsionavam a buscar solução. E naquela época não existia internet. O máximo que a gente tinha era aquela Barça que ficava na casa da gente, sim, né? Sim. Então, para você saber as respostas de tantas perguntas que vinham, você não tinha o know-how, mas você tinha know-who. Você ia atrás de quem sabia. E nessa fase de você correr atrás de quem sabia, o que me ajudou muito foi saber perguntar, né? Então, é o que eu falo hoje pro pessoal que começa a trabalhar. O importante não é a resposta. É você saber perguntar e ouvir a resposta do outro e se aprofundar naquilo, e foi nisso que eu acabei me jogando. E comecei no agenciamento de cargas, aprendi carga aérea, importação, exportação, carga marítima, me desenvolvi na parte de carga rodoviária, porque tudo tinha que chegar nos aeroportos e nos portos, e na sequência isso foi me aprofundando nas questões aduaneiras. Certo. O que estava ali por trás? Porque não adiantava nada eu fazer uma super reserva, eu ter o container separado, tá com a carga pronta, se não existia um procedimento aduaneiro que fizesse com que se ultrapassasse ali a parte do porto ou do aeroporto e seguisse adiante, né? E o Brasil naquela época, a gente não tinha nascido ainda o Siscomex. É verdade. Não era dessa época ainda o Siscomex. A gente tinha aquelas as pastinhas. A gente colocava embaixo do braço, ia lá pro centro da cidade, né? Isso, lá no plantão. Para poder numerar as guias e para você poder ter autorização para importar ou ter autorização para exportar. E a Cassex, né? Antiga Cassex. E aí, o que aconteceu? Eu fui me aprofundando, fui entendendo, eu tive a oportunidade de ir em portos, em ir a aeroportos, em estar na alfândega, e era bacana porque o pessoal de alfândega queria ensinar. Sim, sim. Então, era bem interessante como aquilo era fácil você ter acesso se você procurasse, né? Certo. Então, eu tive bons professores que foram os superintendentes de alfândega e tudo mais. Então, todo o processo que chegava e que era novidade, eu não tinha dúvida. Eu pegava a legislação, eu lia e eu ia entender a interpretação de quem ia liberar.
Certo. Isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Pra gente aprender. E os processos, assim, a evolução do processo aduaneiro foi muito rápida, né? Não foi tão rápida, né? Porque nós começamos lá em 92, é verdade, 93, quando foi começou... agora que... O Siscomex entrou na fase, quando entrou a internet, já foi bem próximo, e ele ajudou muito na parte de exportação. E a importação, ela sobreviveu à tecnologia até há pouco tempo com o portal único do importação e exportação. Eu lembro de todo esse processo até mais ou menos 2005, 2006, quando foi implementado a parte do radar, né? O radar era um demônio era o demônio do comércio exterior, né? É verdade. Quem não tinha radar não podia operar, então aquilo era uma mistificação gigantesca e, na verdade, era muito simples, era só você comprovar a sua habilidade de poder importar por conta da sua situação financeira. E para o radar você precisa também comprovar capital para importação? Uma coisa interessante é que o povo não sabe, mas o radar na Receita Federal, ele foi criado, aqui fica uma curiosidade, para que você pudesse controlar da onde veio o recurso. Então não adianta só ter o recurso em conta. A Receita Federal, ela quer saber da onde veio aquele dinheiro, qual a origem daquele dinheiro. Certo. Porque qual foi a intenção do radar? Evitar lavagem de dinheiro, porque antigamente as tradings ou as importadoras, elas lavavam o dinheiro, transformando aquilo em... importava uma bala e aí colocava preço, e aquilo ali virava uma importação, uma distribuição, e eles limpavam o dinheiro com isso. E essa lavagem de dinheiro era proveniente de várias coisas, desde descaminho, até mesmo questões de corrupção, como também a parte de jogos ilícitos. Sim. E prostituição. É verdade. Então, era um jogo ali que a Receita, juntamente com o Ministério Público, tentava impedir. Pode ser um jogo de números em várias vertentes, né? Na armazenagem, no transporte, entre outros. Então, e o radar, ele visa saber, poxa, você tem dinheiro? Me comprova da onde você ganhou esse dinheiro. Como esse dinheiro chegou até essa conta da empresa que veio através de você. Então, até hoje, a Receita, o que ela faz? Ela segue o caminho do dinheiro. Então, dependendo de onde vem o dinheiro, a Receita Federal consegue saber se você está fazendo alguma coisa ilícita ou não. Ah, que legal, que legal. E dos processos logísticos, né? Ixi, esse você participou comigo de alguns, tá? De alguns, verdade, né? E começou bem lá atrás, né? Bem a parte de agenciamento e tudo mais. Você sabe que eu fui empresária muito cedo, né? Sim. Eu comecei com 16 anos, trabalhei para empresas até os meus 26 anos, trabalhei em comissária de despacho, eu tive oportunidade, assim, gigante de poder pegar aquele início onde os agentes internacionais estavam chegando no Brasil e precisavam de canais para poder atuar aqui, e os canais ou eram grandes despachantes aduaneiros, ou então eram agentes de carga que eles vinham e compravam, que já estavam estabelecidos aqui, e eu tive a oportunidade de estar nos dois lados, né, tanto nesses que foram comprados, como também nesse pessoal que trabalhava com a parte de desembaraço aduaneiro, que naturalmente o importador-exportador, com aquela burocracia toda como existia, ele não tinha tempo de ter pessoas dentro da empresa, ou dinheiro dentro da empresa, para que eles pudessem, eles mesmos, fazerem esse processo. Então, o cara que era chamado para fazer isso era o despachante aduaneiro. Ele contratava tudo para ele não ter dor de cabeça. Então, é como se fosse um agente de viagens, né? Sim, quando a gente quer viajar, a gente ou vai lá no Decolar, né? Compra a sua passagem. Corre todo o risco, né? Corre o risco, ou a gente chama um especialista para poder contratar. Então, o despachante aduaneiro, ele foi desafiado a sair daquilo que ele foi contratado para fazer, que era ser mero declaratório, ou seja, ele é o meio, igual um contador. Como se fosse um representante legal, alguém que assina pela empresa. Ele fala, vou conversar com o fisco aquilo que você está me informando. Portanto, eu sou declaratório das tuas declarações, igual um contador. Então, é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Sim. Ou seja, o importador e o exportador ainda continuam responsáveis por aquilo que eles declaram. Nossa, eu acho que muita gente esclareceu a dúvida de muitos aqui, essa informação. E é importante a gente saber que até onde eu posso jogar a responsabilidade para aquele que eu estou contratando, porque ele não pode responder. Ele não tem esta autonomia. Sim. Tanto que ele é um interveniente da cadeia e ele, como este interveniente, ele atua como declarante do importador e do exportador. E muita gente não sabe. Você não precisa de um despachante para poder fazer a sua própria declaração. Você mesmo pode atuar.
declarando em seu próprio favor. É óbvio que a gente procura os especialistas, até porque na forma... Isso é muito mais fácil. Na forma de você colocar todos os requisitos legais e tudo mais, você precisa ter alguém que conheça dessa parte. Então, o despachante é especialista nisso. Tá. Mas ele naquela época foi chamado, mas já que você está fazendo isso, sabe o Jaque? Pega mais... Faz assim, ó, faz essa reserva para mim lá com o armador, olha, não esquece, tá, de pedir para minha transportadora retirar o vazio e trazer até a minha fábrica. E olha, não esquece também de ter certeza que o meu transportador ovou corretamente o meu container, está mantendo a temperatura que eu quero. E olha, não deixe de cumprir o deadline. Apesar de que quem vai levar a carga é a minha transportadora. Que eu contratei, que você nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Então, essa foi a fase que eu peguei. Então, eu tive a oportunidade de entrar no problema, né? E como eu te falei, a gente aprende no problema. Apanhando, de fato, né? E quando você perdia um deadline ou eventualmente a tua carga ficava parada no aeroporto porque tinha algum problema, a gente era crucificado. É verdade. Então isso aconteceu durante toda essa experiência que me trouxe uma bagagem incrível, tive essa oportunidade e eu acabei parando num setor, depois de ter galgado muitos setores dentro da empresa, que era projetos especiais. Opa. Aí você fala, mas o que diabo é isso? O que é esse treco de projeto especial, né? Naquela época que já quase não tinha muita integração entre o internacional e o nacional, quando você agregava toda a cadeia num único lugar para cuidar, você precisava de tecnologia e de pessoas. Perfeito. Como é até hoje. Quando você falava de cargas especiais, aquilo saía um pouco fora dessa configuração, porque você não iria cuidar de 100 processos. Você iria cuidar de um único processo, que ele teria um começo, meio e fim, e geralmente ele terminava na casa do cliente do lado de lá. Sim. E essas cargas que eu tive a oportunidade, elas eram totalmente oversize, ou seja, elas eram gigantescas. Era isso que eu ia perguntar. As cargas não são essas de container comum. Container a gente chama de carga unitizável. Unitizável. É tudo aquilo que você consegue pôr dentro de um container. Tudo que não cabe dentro de um container, você trata ela como carga solta. Tá? E a carga solta, ela tem dimensões extraordinárias, tanto para quem vai transportar no rodoviário, como para quem vai receber no porto, como quem vai colocar essa carga que não está em container dentro de um navio, como a estiva, como a descarga e como a entrega até o seu cliente. E nesses tipos de casos, geralmente, procedimentos aduaneiros também estão embarcados ali, especiais, como uma admissão temporária, como um drawback, porque trouxe material para fazer aquele determinado produto e agora vai sair com suspensão de impostos, enfim. Existia toda uma complexidade. E naquela época, o importador e exportador jogava na mão da comissária de despacho a responsabilidade de tudo isso. E muito sabiamente, os donos da empresa naquela época me destacaram e falaram, olha, você só vai cuidar da movimentação de projeto. Porque se você se envolver com as outras áreas, você nem bem vai fazer uma coisa, nem bem vai fazer outra. E ali eu descobri uma engenharia por trás daquilo. Eu descobri que, além de tudo que eu tinha aprendido, eu teria que aprender engenharia da navegação, e na engenharia do transporte, que era calcular o quanto cada carga podia ir em que determinado conjunto transportador e como ela iria chegar. E isso me abriu o mundo. Porque eu já não conversava mais com o gerente ou com o... Como fala? Com o coordenador ou o analista. Eu falava com o engenheiro. Eu falava com o diretor da obra. Projetista. O projetista. A pessoa que... Aquilo ali era a vida dele. Sim. E como era a vida dele, eu tinha que transportar como se fosse a vida dele. Porque essas cargas, elas são totalmente diferentes pela dimensão, centro de gravidade, então você tem que colocar ela no local certo. Ponto G, já ouviu falar em ponto G? Foi uma loucura isso. Você tem que saber exatamente como é que você pode mexer com ela, né? É verdade. Inclinação, velocidade. Então, a gente tinha equipamentos que não podiam trafegar com mais de 20 km por hora. Nossa, né? Coisa, né? Vindo de Araraquara da vida, que é longe para Chuchu, né? Pra quem não sabe, é longe. É longe. Bem longe. E você chegou a pegar essas cargas? Só colocar um pouquinho mais pra cá. Trazer você um pouquinho mais pra cá. Aí tá vendo? Ele já tá me ajeitando. Um pouquinho mais pra frente. Ele já tá nervoso. Tá ficando eco? Na mesa. Ah, porque ela tá batendo um pouquinho? Um pouquinho. Eu paro. Eu paro.
Eu sou italiana, né, Bertão? Italiana. Ai, que facere. Eu vou refazer a pergunta, tá bom? Isso. Eu esperei um momento que não desse pra fazer mesmo. E aquelas cargas de pá eólica que o pessoal vê muito? Teve Você também? lembra disso? Você lembra das pás eólicas que fechavam? Era terrível, fechava o trânsito Era inteiro. lindo aquilo. Eu lembro de quando a gente começou a transportar isso, tinham 2 fábricas bem importantes, uma delas infelizmente fechou, e elas ficavam no interior de São Paulo. Eu fui ver a produção daquilo, coisa linda. Eu lembro muito tinha a Texis. Texas. Texas. Foi essa que fechou. Essa fechou? Nossa, Essa é uma fechou. pena, uma fábrica tão legal. Era linda, linda. Mas infelizmente... Era ali perto, indo pra Sorocaba, né? E a Woben era a outra, né? A Woben. Isso. Então, verdade. eram as duas. A Texas era muito agressiva e ela queria estar ali fazendo toda a estrutura da General Electric na parte de energia eólica nos Estados Unidos. Então, ela era muito agressiva nessa parte. E aí, o que aconteceu? A gente tinha o desafio de colocar essas pás de uma maneira que elas não quebrassem. Porque o material delas é feito do que é feito a prancha de surf. A prancha, que verdade. é fibra, né? É uma fibra, né? Fibra de Eu vidro. lembro que até eu sabia dessa empresa porque eu fui oferecer contêineres refrigerados para locação lá. Sim. E eles colocavam Mas eles usavam o quê? a matéria-prima matéria-prima, antes de tá fazer, certo. antes dela ficar rígida, Aham. parece que tinha uma matéria-prima, uma resina, alguma coisa que a parte da fibra. Sim, ele mantinha, eu acho, refrigerado para ela se manter maleável. Eu acho que depois que ela pega uma temperatura maior, que ela fica rígida, Então, né? fica isso aí. Então, imagina aquilo, um vidro enorme, extradimensionado, transportado. E o detalhe não era só transportar dali até o porto. Era como que você unitizava a carga, que eram 2, 3, 4 pás, de maneira que o frete não matasse a operação. É verdade. Então, você tinha que colocar como se fosse isso aqui. A gente fez uma estrutura muito parecida com essa daqui, Sim. mas para as pás estarem assim, Alinhadinhas. 4 pazinhas, uma em cima da outra, sem elas se destruírem, e seguir dentro do navio. E junto com essas pás, você lembra das pás porque ela é diferente. Lembro, bem diferente. Mas tinham outras peças também, tinham uns miolos. Sabe Sim, aqueles os miolos, sei. sei. Aquilo que a gente trazia também de uma empresa aqui no Brasil também. E essas pás também iam muito lá pro Nordeste, né? Porque Também. eu lembro que fez um parque de energia eólica gigante. Tem Também o que lá tem no de Rio Grande do vento lá? Norte, tem muito vento, né? É. Rio Grande do Norte, lá no meio Ceará. do oceano, bonito. É, muito muito legal. legal, é muito legal. E aí, o que aconteceu? Essas pás, elas tinham que ser transportadas, esses miolos. Então, aí o cliente, ele gostava tanto daquele negócio de que as pás eram transportadas e chegavam lá sem problema, que todas as outras partes complicadas, o comprador, começava a passar pra gente cuidar. Né? E foi aí que me introduziu esse mundo maluco de carga de projeto. Legal. Aí eu descobri que navio não era só de container. Porque quando a gente entra no comércio exterior, a gente olha só os navios de container, né? Sim. Esquece do resto. Mas o que acontece? O navio de container, ele é recente. Nós estamos falando de uma história de 1954 para cá. Na parte de cargas, como foi o mundo, desde que o mundo é mundo, ele sempre existiu como carga geral, carga solta, né? E aquilo, assim, me encantou. Eu descobri que existiam navios que levavam carros, eu descobri que tinham navios que levavam carga solta lá no fundão mesmo, tinha navio de tudo, tinha navio que levava carga refrigerada. Sim. O próprio navio era um tanque enorme de carga refrigerada, né? E foi nessa época, por um motivo desse, que a gente se conheceu, que você fazia uma operação da Wallenius, era isso? Não, Ou não? eu trabalhei com a Wallenius, assim, a Wallenius entrou no Brasil, o primeiro navio da Wallenius tinha 1/3 de carga nossa, e era muito show aquilo, era bonito demais. E ali, eu descobri que o navio da Wallenius, ele tinha possibilidade de carregar container. Ele verdade. podia levar container, mas ele não tinha. E eu achava aquilo um absurdo. Como é que você tem um navio desse, que você consegue levar carga rolando, carga solta, e ainda dá para levar container e não leva container? E era uma época... Vazio. E era uma época que o dólar estava bombando. Então, a exportação no Brasil estava bombando. O nosso frete lembrou muito a época da pandemia naquela época, porque estava lá nas alturas. E esses clientes que a gente trabalhava na empresa... eram clientes que, assim, embarcavam muito container. E eram os containers que ninguém queria quando estava com muita carga. Sim. Que era o container que a gente chama de lastro. Container pesado. Container pesado. Né? E aí, eu vi aquele deck enorme. Eu falava, gente, um deck vazio. O que eu posso fazer com esse deck vazio? Aí eu descobri uma outra coisa incrível.
que o container não era do armador. Aí eu descobri que o container era de grandes leasings, que alugavam em longo prazo para os donos de navio. Sim. Porque eu fui perguntar, falei, escuta, por que vocês não têm container? Fui perguntar para a Wallenius. A Wallenius falou, a gente não tem container porque a gente cortou todos os leasings. Eu falei, mas cara, que leasing? Do que vocês estão falando? Aí ele falou, não, a gente alugava os containers a longo prazo, as leasings são essa, a gente devolveu todos os containers e a corporação decidiu que a partir de então nós só trabalharíamos com carga solta. Eu falei, mas existe algum problema da gente usar aquele deck que tem os lockers, que eu posso colocar container em cima? Não, se o container foi seu, tudo bem. Eu falei, então tá bom. Então o desafio agora é achar container. E foi aí que eu comecei a procurar container. E eu achei. Eu achei com o pessoal que tinha... Aí a gente aprende que toda atividade externa, quando não existe ela aqui, existe um agente que cuida daquela atividade externa. Assim como no agenciamento de cargas, assim como na agência de navegação. Antigamente nós não tínhamos os armadores aqui, nós tínhamos as agências de navegação, né? E que representavam esses armadores e faziam os papéis das agências. E aí eu descobri que existiam empresas que representavam as grandes leasings aqui, como se fossem grandes abarcadoras de containers, recebiam esses containers, eles tinham uma atividade dentro de algum depósito e esses depósitos cuidavam até que esses containers ou fossem remanejados para sair do país ou fossem vendidos aqui no mercado, né? E aí, descobrindo isso, eu comecei a alugar containers e colocar nos navios. Até que o dono da empresa olhou para mim e falou, escuta, eu não vou assinar esses aluguéis. Porque como é que eu vou me responsabilizar por esse container se ele não retornar? Eu falei, mas ele não vai retornar. Eu vou alugar ele aqui, ele vai terminar lá no outro ponto, e aí é problema de quem está alugando para mim. Ah, mas a gente não quer mais isso. Aí eu olhei aquilo e falei, como que você não quer mais isso? Não tem espaço para embarcar, não tem navio para embarcar. E a chance da nossa vida de fazer dinheiro, falei, aliás, eu gostaria de me desligar da empresa e gostaria... Só para fazer isso, então? Só fazer isso, vocês não querem que eu seja meu sócio para a gente poder fazer isso? Aí os donos falaram que eles já estavam super bem e que, infelizmente, aquele negócio para eles não fazia sentido. Não fazia. Mas eu não tive a menor dúvida. Eu, com 26 anos, nada na cabeça, córtex frontal completamente aberto, me joguei. Falei, eu vou fazer isso. E aí, conversei com a Wallenius, falei, olha, nós temos essa oportunidade... Tem esses espaços carga aqui. De vocês, que vocês não conseguem levar justamente porque não tem container. Serviço da linha comum, né? Eles levavam muita carga da John Deere, da CNH. Sim. Então, eram os equipamentos que iam rolando, mas as colheitadeiras, elas tinham umas peças gigantescas que precisavam ir unitizadas. Sim. E ir solto ali no navio não fazia sentido para eles. Até para poder ter um controle maior, né? Um pistão, alguma coisa. Não pode ir solto. Até porque tem óleo, tem outras coisas. Foi aí que eu comecei a trabalhar com um negócio chamado Shipper on Container. Né? Não parafraseando meu amigo, mas essa SOC começou comigo lá atrás. Que legal. E aí, isso deu a ideia, que sabe que na natureza nada se cria, tudo se copia. E isso acabou sendo multiplicado para os navios que carregavam suco de laranja. Que foi aí que a gente se conheceu. É verdade, né? Então, nós tínhamos, antes de existir uma empresa chamada Luiz Dreyfus, nós tínhamos uma empresa que só levava suco de laranja, que é a concorrente, que agora não sei nem se é concorrente mais ou não, mas ela que fazia esse trajeto daqui até os Estados Unidos, em Wilmington, Delaware, nunca vou esquecer esse nome. E aí eu ofereci para eles, eu falei, esse deck de vocês está totalmente vazio, deixa eu aproveitar com o container. A Citrosuco também faz, não faz? Então, foi com eles que a gente fazia. Começou, que legal. Aí a Dreyfus achou aquilo maravilhoso e durante 10 anos tentou fazer, não conseguiu. E aí, depois de muitos anos que eu já estava fazendo isso, foi aí que a gente se conheceu. Verdade. E foi aí que eu falei, gente, container eu entendo, mas container reefer é outro problema, é outro mundo, né? Porque o container reefer, você tinha que adaptar tomadas, né, dentro... Foi mais louco ainda, né? Foi mais doido ainda, né? Puxar cabo, colocar tomadas. Funcionário nosso embarcado, lembra? Verdade, pra ficar cuidando dos refrigerados, pôr caixa de peça dentro do navio para trocar no meio do navio. Então vamos continuar esse assunto logo depois de anunciar os nossos apoiadores e patrocinadores, que é importante. Quero mandar aquele abração aí para a ACL Cargo, pro Luizão, pro Bruno.
pode contar aí com a CL aí no transporte de cargas refrigeradas, aí, especialistas. GESCOM, reparos de container lá com o Danielzão. Daniel, aquele abraço. Tem também a Delícia Salgateria, que fornece os salgados pra gente, de altíssima qualidade aqui. Um grande abraço para Marina. Também a SOC, né, do nosso amigão Rafael Lima, Chiperon Container, né? E a gente está sempre junto aí, sempre batendo aquele papo, atualizando os assuntos. Um seguidor assíduo aí do podcast. A Videira Engenharia, especializada em climatização comercial e naval, lá com Marcelo Pousada Bastos. A Gentil Advogados, que nos fornece aí todo o suporte jurídico. Quero mandar um grande abraço para o Dr. Fábio Gentil. E o combustível que a gente chegou até aqui, de excelente qualidade, dos postos Portal de Santos. Aquele abraço lá para o Ricardo e para o Tiagão. Sem Calado Podcast. Oferecimento: ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Delícia Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio: GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio: SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Estamos de volta. A gente estava conversando aqui sobre o projeto nos navios, colocando containers frigoríficos, que a Alessandra vai contar um pouquinho, para depois a gente começar a falar dos projetos pessoais. Ixi, Maria. Mas dos containers é mais fácil da gente falar, né? Aliás, a gente já viveu isso, então fica mais fácil trazer aqui na mesa. Passei uma época da vida que eu tava bem mal de grana, tava sem trabalhar, isso lá na frente. E aí, por causa de uma coxinha, lembrei aqui, eu vi o teu... A Delícia Salgateria. A Delícia Salgateria, e eu lembrei da coxinha. Por causa da coxinha que nós nos conhecemos, sabia? Ah, é? É. Nós fomos num aniversário da sobrinha do César, a gente estava namorando ainda, né? E aí, nesse aniversário, veio uma pessoa e falou, nossa... A sua namorada que conhece negócio de container, né? Uma pessoa lá falar com ele. Falou, ela conhece, trabalha com esse treco. Aí ele falou, então, posso falar com ela? Nossa! Aí ele me apresentou e era um comprador, era um diretor de compras da Luiz Dreyfus, que ele tinha acabado de assumir o cargo e ele precisava resolver uma questão de logística, ele precisava fazer as compras relacionadas a serviços para exportação e ele nunca tinha visto um container na vida. Porque, pessoal, é engraçado isso, né? Compras geralmente não tem conhecimento do que é comércio exterior, né? Compras geralmente está doutrinado a trabalhar no mercado nacional. Sim. É uma pena isso, porque hoje no mundo globalizado, a oportunidade que tem de fornecedores lá fora daria uma economia muito grande aqui se dominasse os meios logísticos ou os meios aduaneiros, né? E os nossos compradores não são preparados para isso. E, aliás, eu tive até um masterclass que eu fiz há umas 2 semanas atrás. Você pode pegar lá... Eu vi algumas chamadas do masterclass. Esse masterclass ficou legal, porque foi direcionado para compradores que nunca viram comércio exterior na vida, para eles terem alguns insights. E eu fiz um e-book. O pessoal que assistiu já baixou, e aliás, se você não assistiu, se você não baixou, vai lá, baixa, porque é de graça, e lá tem todo um material técnico explicativo que pode ficar do ladinho da mesa na hora que você for comprar. Legal. Né? Então, ele falou, olha, Alessandra, a gente lá na empresa, né, a gente exporta suco de laranja, mas eu não sei o que é um container, e mandaram contratar transporte, mandaram contratar frete, logística, eu não faço a menor ideia. E o meu time também não conhece, porque a logística dentro da empresa ela foi disseminada por questões de compliance. Então caiu tudo em compras. Então agora compras decide tudo. Caramba. Eu falei, não, tudo bem, eu só tenho um problema. Eu não posso receber por isso, porque a minha conta tá estourada. Qualquer dinheiro que você pôr lá dentro, o banco vai levar. Então eu vou fazer isso em vácuo, como a gente chama na refrigeração, sua conta estava em vácuo. Estava em vácuo. Qualquer coisa que entrar é sugada. Não adianta. Falei, então eu vou lá, né, já que eu tô, assim, triste, né, porque eu tô mal de grana. Eu tinha acabado de conhecer o César, eu falei, nossa, agora eu vou casar com homem rico, nunca mais eu vou precisar trabalhar, né? Aí, César,
Deu o golpe do baú aí em você, hein? É nada, foi o contrário, viu? Depois eu te conto. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra lá, pra Luiz Dreyfus, naquele prédio maravilhoso da Faria Lima, né? Sim. Gente, eu sem um puto no bolso, nem pra pagar o estacionamento. Eu tava numa miséria. Aquela coxinha me deu um trabalho, bicho. Porque o meu marido tinha ido pegar a coxinha na hora de falar com o rapaz. Aí fui lá e conheci a turma de suprimentos. E durante uns meses eu dei treinamento para eles do que era container, navio, porto, terminal. E a coisa foi ficando tão bacana, aquilo ali levantou tanto a minha moral, porque eu tava ali falando de uma coisa que eu sou apaixonada, né? Sim. Aquilo ali me levantou, me deixou feliz. E aí um dia desse a gente conversando, eu contei a história do navio de container com container próprio. E um dos diretores estava passando na porta e falou, pera um pouquinho, deixa eu escutar de novo. A gente tem um projeto aqui que está embarcado já tem uns 10 anos aqui na minha mala, porque a gente não consegue viabilizar. Você consegue viabilizar? Falei, claro que eu consigo. Imagina, a gente trabalhava com 3, 4 navios. Meu sobrenome é container. O sobrenome é container e calado não é um problema, né? É verdade. Aí montei um projeto para eles. Nós fomos atrás de container, foi aí que eu fui atrás de vocês. É verdade. E nós alugamos os primeiros containers, fazendo uma rota que ia até Bélgica e voltava, né? E a gente alugava o round trip, né? É verdade. Ou seja, a viagem completa nesse navio. E foi muito bacana, foram 5 anos de projeto juntos, né? Verdade. Muito desafio. Técnicos a bordo. Muito container sem funcionar. Evaristo, cadê o container que não tá funcionando? Pelo amor de Deus! É normal o malfunction do container, pessoal. Isso daí acontece. Mas eu quase tinha eu infartava. A cada vez que acostumada com container dry, né? Eu sou da carga seca. Imagina um negócio lá cheio de refrigeração, sem nem mexer na geladeira de casa, quanto mais no container. E os primeiros, eu lembro que a gente não colocou o técnico a bordo. E sofremos. E deu problema. O pessoal do navio ficou no meu ouvido um tempão. Você lembra que eles ligavam na madrugada? Ligava, porque ele queria trocar a placa, ele não sabia como trocar. E ele não falava inglês direito, porque era tudo filipino, né? Era filipino. Então o inglês era... Lembra disso? Eles até falam bem, né? É que assim, é bem difícil, né? Não tinha condição aqui. Mas... E naquela época ali, as condições de comunicação não eram como hoje, né? Que a gente tem verdade. 5G. WhatsApp, 5G, naquela época era telefonão mesmo. Eu lembro que era um reparo, que aí depois veio a cobrança, veio 16 horas de reparo. Só que a placa se troca em 1 hora, né? Só que assim, eles não tinham experiência, então... Aí foi até o gancho pra gente conseguir colocar o técnico a bordo, porque era muito mais vantajoso, né? Não, foi muito bom. E ele ficou com a gente um bom tempo, né? Ficou o João, depois trocou pro Flávio. Flávio meninos... tá comigo hoje, trabalhando lá eles são incríveis, esses dois. Foram muito bacanas pra gente. Então, assim, a minha experiência com o Reefer foi na dor também, né? Na dor, né? Mas eu aprendi bastante. Acho que hoje eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência na cadeia fria, né? É verdade. E agora que tá comendo caviar, não precisa mais pegar aquela coxinha. É isso, a coxinha foi muito importante pra minha vida, viu? Foi fantástico. E como estão os novos projetos? Então. A Plugcomex, a Sunray, a Teu... Ih, agora é uma lista gigantesca, mundo, né? É um mundo. Então, a gente, antigamente, eu vinha com um cartão de cada empresa pra cada coisa que eu fazia, né? Parecia um caixeiro viajante. Sabe quando você vai... Sabe aqueles representantes de remédio? De remédio. Que ele entrega cada hora um cartão de um laboratório? Ele entrega um da Novartis, um da isso. Bion. Isso. Eu tava mais ou menos assim, até o dia que eu falei, não, cansei. Não tem condição. Aí eu fiz a gente fez como se fosse um grupo, uma marca, um grupo econômico que estão todas as empresas interligadas, e dentro desse grupo, a ideia é entregar para o cliente tudo num lugar só. Então, one stop shop. Você compra tudo num lugar só. Tudo que se refere à cadeia de suprimentos em um único lugar. Comecei através da Vision Logistics, que é um agente de carga onde eu comecei. A minha história começou no agenciamento de cargas. Depois na parte consultiva, com a Centauria, apoio administrativo. Ali dentro, a gente faz todo o apoio a parte de processos aduaneiros, eu faço todo o desenho, eu contrato os nossos cooperados? Não, os despachantes aduaneiros. Sim, Você sabe que despachante aduaneiro não é empresa. Sim.
CPF. É CPF? Né? Então, o despachante... Meu sogro foi despachante aduaneiro. O seu sogro foi despachante aduaneiro? Saudoso Luiz Carlos Vieira Machado da Rosa. Meu Deus. Caramba. Ele foi despachante. Algumas coisas que eu sei sobre despacho eram das nossas conversas. Eu aprendi a tomar uísque com ele também, porque eu não só bebendo uísque, né? Só bebendo uísque pra saber o que sofria no plantão, né? E aí a gente cuida dessa parte dos despachantes, porque cada despachante, cada CPF, ele é especialista num tipo de procedimento, num tipo de alfândega e num tipo de produto. Então não adianta a gente contratar a pessoa que faz, de repente, alimento, que vai fazer uma admissão temporária, por exemplo. Perfeito. Né? Então a gente cuida disso também, para o cliente não ter essa injeção de saco. E aí a gente foi evoluindo isso para transformar isso numa terceirização de mão de obra. Então hoje nós trabalhamos como departamento de importação do cliente, dentro de clientes, sem estar no clientes, graças a uma startup que nós fundamos há uns 4 anos atrás, chamada PlugComex. Que legal. Essa startup é uma startup que ela foi financiada pelo programa Microsoft Founders Hub, e nós já estamos nessa parceria há 3 anos, eles vêm apoiando a gente com todo o ferramental, com toda a assessoria, e hoje nós temos uma ferramenta que conecta o comércio exterior do começo, desde um pedido de compra até a ordem dentro da planta do cliente, onde quer que ele esteja. Dedinho da cabeça do César, né? Você sabe que sem o meu marido eu não sou ninguém, né? Tanto que você me apresentou como a esposa do César. É então, verdade. É isso. E lá a gente abriu fronteiras, tanto para os clientes virem para o Brasil, que com essa estrutura toda, nós montamos um coworking. Então, nós fomos uma das primeiras empresas a se tornar 100% digital antes da pandemia. Caramba. Então, em 2016... eu resolvi abrir as empresas, foi quando a gente começou a trabalhar. Sim. E eu falei, bom, eu não quero mais funcionário e nem sócio. Então, eu vou ter uma empresa completamente descentralizada com donos de empresa. E nós montamos a franquia Centauria, que está dentro da Vision Log, e ela consegue abarcar profissionais de alta qualidade, com idade bacana, que já passaram bastante perrengue, que têm os seus próprios negócios e que se plugam automaticamente nesse ecossistema que é a própria Centauria. Então, lá em 2016, a gente já era 100% online. Então, o espaço que nós tínhamos para trabalhar, a gente abriu para os clientes. E nós montamos um coworking chamado Teu Coworking, em homenagem ao Container, né? Que legal. 20 Unit. E assim, uma pessoa, um profissional que entende muito de admissão temporária, ele pode ir lá... Ele pode ser um franqueado da Centauria, porque a gente precisa de gente boa para atender os clientes. É isso que nós precisamos. Entendi. E quando ele se pluga nesse ecossistema, ele ganha tecnologia, ele ganha mentoria, ele ganha todo o apoio jurídico, financeiro, administrativo. Então, coisas que a gente tem que se preocupar enquanto empresários, a marca faz isso por ele. Ele vai ter um colega de trabalho que pode dar um suporte para ele, sem ser funcionário dele, sem ser funcionário, do lado e trabalhando lado a lado, com o mesmo interesse que ele, como dono. Que perfeito. Né? Então, isso para mim foi uma alegria quando a gente começou com esse modelo. A gente trouxe muita gente bacana, depois a gente foi ajustando os nossos modelos, hoje nós continuamos com a franquia. E, além disso, nós montamos aí, através de uma empresa que já estava dentro do grupo, mas ela era uma indústria. Nós transformamos ela numa importadora-exportadora, que é a Teucomex, para realmente ajudar esse pessoal que precisa trazer equipamentos grandes para cá e não tem os importadores. Então, a gente assume as admissões temporárias por conta e ordem desses clientes no exterior. Então, hoje a Teucomex, ela tem filial em Alagoas, a matriz em São Paulo, e ela atua hoje com equipamentos offshore, ela importa vinhos, a gente foi desbravando, né? Agora a gente já está tocando outros lugares que antes a gente não tocava. E assim, além disso, vocês também conseguem, com a trading, conseguir, a pessoa precisa de um fornecedor na China, precisa de um fornecedor na Índia, um procurement profissional. Entramos nessa área 2 anos atrás de busca de fornecedores e viabilidade de negócios. Dentro do nosso sistema PlugComex hoje, quem trabalha conosco tem uma ferramenta que ele consegue jogar todos os dados da mercadoria e isso puxa automaticamente todos os produtos, as regras de negócio, tudo plugado já com o sistema da Receita, e ele traz para você o seu coeficiente de importação. Então, nós paramos de gastar tempo em fazer estudos de viabilidade e gastamos tempo agora em buscar
produtos e serviços que sejam importantes para o cliente, para o negócio dele, né? Isso foi muito legal também. Pessoal, aí é uma grande oportunidade aí, quer fazer um empreendimento e estar à frente ali com profissionais de qualidade ao lado, é uma grande chance, né? Eu sou suspeita, né? Você sabe. E esse ano nós montamos uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Sunray. Ela veio para poder levar produtos brasileiros para os Estados Unidos. Mas por que, Alessandra, levar produto brasileiro para os Estados Unidos? Está cheio de chinês, de indiano, de vietnamita? Sim, está. Mas existe um buraco de oportunidade ali dentro do mercado americano que está sendo deixado pelos fornecedores chineses. Sim. E há sobretaxa dos produtos chineses. Porque os Estados Unidos chegou firme, né, nos produtos chineses. 25% em produtos eletroeletrônicos e todo o demais, 100% na parte de energia solar. Caramba! Então carro, energia solar, tudo que está para essa área. Por isso está desaguando todos os carros. Por isso está tudo vindo para cá. Porque o mercado está fechado para eles. Então, gente, nós temos produtos aqui dentro. Por que nós não estamos aproveitando essa oportunidade? Vietnã tá, a Índia tá, todo mundo tá aproveitando. Nós estamos quietinhos aqui. Então, a ideia é levar os empresários lá fora, se profissionalizarem para os mercados que estão ali chegando, sedento para comprar. É um mercado consumidor. Sim, muito. 80%, o PIB da Flórida representa 80% do PIB do Brasil. Nossa. Só da Flórida. Então, quando a gente olha para esse mercado, onde a gente sabe que tem uma proximidade de cultura conosco aqui, sim, você vê um mar de oportunidades que não está sendo explorado. Então, é isso que nós queremos fazer. Então, nós colocamos o nosso pezinho ali dentro, a nossa sede ali dentro, e nós estamos explorando. Está na Flórida mesmo. Na Flórida mesmo, que também legal, está lá na muito Flórida. Bom. É isso aí. Vamos deixar aqui um pouco mais leve agora, vamos falar sobre causos. Amenidades. Ou nós vamos falar mal dos outros. Eu não sei o que a gente pode fazer você aqui. Você pode falar o que você quiser, você manda. Não, mas não sei. Causos que aconteceram na minha vida. Você sabe que eu já levei um satélite, né? É verdade. Eu te contei isso? Contou. Eu levei um satélite. Mas eu não lembro do desfecho. Então, esse daí foi um tragicômico. Ah, é? Eu vou ter que contar, assim... Lembra que eu falei para você que a gente pôs um modelo de negócio dentro da empresa chamado franquia? Isso, correto. O que eu entendia de franquia quando eu coloquei isso dentro da empresa? Absolutamente nada, claro, óbvio, né? Vou fazer a franquia. Eu falo, eu não quero mais ter funcionário, eu não quero mais ter sócio, eu vou ter tudo franqueado. Eles vão comprar minha marca, eles vão sentar aqui do meu lado, vão receber as minhas regras e vão cumprir. Só que não foi bem assim. A expectativa foi diferente da realidade. Principalmente quando você não sabe o que você está fazendo. Principalmente quando você está pagando para aprender. E no momento onde você precisa gerar recursos. Então, numa dessas, nós trouxemos alguns franqueados que trouxeram essa oportunidade de negócio pra gente. Eu falei, uau, já pensou? A gente levar um satélite brasileiro, chamava Cybers Projeto 4. E nós entramos no pregão e limitamos o custo ali, né, de como teria que ser aquele pregão. O franqueado nos representou nessa hora, com toda a lição de casa feita. E nós preparamos documentalmente a empresa, caso nós não ganhássemos, nós estaríamos ali para ganhar por outras questões. Quando você participa de um pregão, sim, não é o preço que vale, é a sua capacidade e a prioridade de fornecimento. Com certeza. Muito bem. No dia do pregão, o meu franqueado liga e fala, nós ganhamos. Aquilo me deixou, assim, apavorada, porque eu falei, com certeza ele ganhou por preço, e com certeza ele não respeitou o limite do preço. Dito e feito, ele tinha undercotado para ganhar, que nem se fosse um jogo de pôquer, sim, sim, em mais de R$1 milhão, que naquela época era muito dinheiro. Sim. Para fazer a história bem curta, uns 15 dias antes da gente levar o satélite, tinha prazo. Já tinha gastado todo o orçamento. Não. No que orçamento? Nós tivemos que pôr do bolso. Porque era governamental. Governamental. Detalhe, nós não tínhamos o avião. 15 dias antes do satélite sair daqui, nós não tínhamos o avião. E assim, nós nos reunimos com os engenheiros do INPE, aquele pessoal que trabalhou sábado, domingo, final de semana, para poder cumprir com a agenda de estar com aquele equipamento no dia do lançamento lá na China. Se perdesse aquela janela, não ia lançar mais.
Nossa. Então, a responsabilidade nas nossas costas, porque eu cheguei lá e falei, olha, não tenho capacidade de fazer. Ele falou, o problema é seu, te vira, malandro. Você vai levar. Porque senão eu vou fechar a sua empresa. Então, é assim, se você participou de um pregão e você deu o de acordo ali na hora do teu lance, como é que o cara ia refazer o pregão depois? Sabe como é que funciona o órgão público, né? É verdade. Mas nós conseguimos, com a graça do bom Jesus, conseguimos um avião, conseguimos levar. Um Antonov? Não foi um Antonov, foi um 747-400. O aeroporto de São José dos Campos não estava adequado nos padrões IATA para receber, e por isso nós não tínhamos avião que aceitasse fazer o transporte. Nós tivemos que fazer um upgrade no aeroporto para poder receber o porque avião. Porque a pista é curta para ele? Não tinha equipamento, não tinha loader, não tinha equipamento, né? E aí nós tivemos que montar toda a infraestrutura dentro do aeroporto, e hoje o aeroporto funciona para cargas, graças à nossa peripécia. Graças a esse caos. Esse caos bacana. Que legal, que legal. É legal, mas eu perdi bastante cabelo. O César, então, coitado, É. quase morreu. Se ele não conhecia a logística, aquele dia ele aprendeu. Aprendeu. Então o cabelo dele ficou rebelde, tá indo ficou embora. rebelde. Ele não tem um cabelo branco, né, você sabe? Esse meu marido. E homenagem, você quer homenagear alguém que foi importante na sua carreira? Olha, eu tive muitas pessoas importantes, sabe? Muitas pessoas importantes na minha vida. Você é uma delas. Eu te agradeço muito por você ter acreditado nos meus projetos malucos. Foi muito bacana. Eu também quero agradecer ao seu Milton, da Fiord, que foi uma pessoa que me abraçou e me levou para trabalhar numa agência de despacho aduaneiro. Eu aprendi demais com ele. E também tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, chamado Camilo Cid, que foi meu Tata Container, meu professor. Abração, seu Camilo. Dos containers marítimos, né? Ele e o Gonzalo. Gonzalo, você vai ser chamado em breve, hein, cara, pra vir aqui, hein? Tem que chamar o Camilo também, Chamar o Camilo aqui. De repente fazer uma dupla eu aí, acho que até causos, o problema hein? é que você vai ter que ter alguém pra traduzir, né? Porque o espanhol deles estão dominando o português, você sabe, né? Pô, o portunhol deles, teve na semana passada um convidado, o Juan Alberto Gonçalves, o gerente de serviço da Starcool, aqui na América Latina, também mandou um portunhol. Diz ele que era mais nhol do que porto. Mas muito bom. Vamos ser bem representados na língua aí novamente em breve. Esperem. Muito bom. E esse ano, você sabe que nós estamos, assim, de portas abertas para as novas oportunidades, né? Legal. Então, causos contados, pessoas homenageadas e como que eu posso agradecer tudo isso? É verdade. E, assim, a gente está muito feliz, né? A fala até em nome do Emerson, que não está aqui, mas com certeza preciso ver esse rapaz. É verdade. E ele também estaria muito feliz de ter participado, né? Verdade. Ele vai ouvir e vai assistir o... Espero que a gente tenha feito um bom trabalho, né? É verdade, senão ele vai despedir a gente aqui, sabe, né? Demissão em massa. Obrigado mesmo, Ale, por tudo. Só que agora a gente vai para a parte final, que é o quadro A Deriva. A gente tem esse quadro... Eu tenho medo desse quadro de ser. Não, a gente vai falar... Eu fiz algumas anotações, você deve ter percebido. Eu percebi que você estava só escrevendo. E a gente vai falar algumas palavras e você dá um retorno, ou de bate-pronto, ou você pode falar o que você acha e dar uma explicação. Tá. Pode ser? Pode. Vamos lá? Vamos lá, Ale, para o nosso A Deriva. Você vai me jogar no meio do mar, eu vou ficar à deriva mesmo, né? Não vai nada. Toma cuidado, hein? Você vai conseguir sair tranquilo. Ai, meu Deus. O que é para você a família? Amor. Família pra mim é amor. Eu tenho isso de sobra lá em casa, sabia, gente? Que bom. É muito gostoso. Que legal. E a importação e exportação do século passado ou a moderna? Menino, eu comecei no século passado, né? Gente, eu comecei no século passado. Às vezes eu tenho saudade do século passado. Mas como é bom ter um computadorzinho que faz as coisas pra mim, aquele negócio chamado robô. Sabe aquele que fica buscando as coisas? É uma delícia. Esse século é melhor. É verdade. A inteligência artificial para ajudar, né? Tudo, gente. Né? Você escreve aquele texto em inglês, você não tá muito inspirado, aí você pede pra IA, dá uma melhoradinha no meu texto, vê. Aí ela vai e monta tudo bonito, monta bonitinho, dá uma organizada, né? É verdade. Como você comentou, que começou no RH, eu quero saber para você, o que é melhor, o RH ou o comércio exterior, o Comex? Eu vou ter que respirar para responder essa. Porque eu não sei o que é pior.
A gente tem que lidar com gente nos dois lados, verdade. né? Um dia me falaram assim, mas isso que você faz é muito burocrático, eu gosto de lidar com gente. Eu falo, gente, eu lido mais com gente do que com papel. E quando eu comecei no RH, o meu problema era lidar com gente. Então, eu acho que foi uma maldição, né? Que é uma benção, hoje eu lido com gente. Então, eu acho que eu gosto do RH, porque hoje eu tenho que me preocupar com ele também, né? É verdade, tá certo. E ali é a pergunta que não quer calar. Existe venda de container com nota ou sem nota? Nossa, você tocou num ponto que eu não queria nem chegar, mas nós vamos ter que falar sobre isso, né? É verdade. Eu tenho uns clientes que de vez em quando eles ligam e falam assim, você tem container? Eu falo, tenho. E o preço é bom? Eu falo, é bom. E aí, ele tem nota ou sem nota? Eu só trabalho com container com nota. Afinal, eu estou no Brasil, território brasileiro. Eu não posso vender um produto que não tenha procedência Perfeito. e pedigree. E como que a gente acha o pedigree e a procedência? Procedência significa que eu tenho que ter uma declaração de importação e uma nota fiscal de entrada e de saída. Não pode ter nota fria, como Verdade. tem por aí. É Eu já vi muita nota fria por aí de container, hein? E o pedigree? Da onde que ele vem? Vem da origem. Quantos Perfeito. containers você, meu amigo, como eu, já vimos em terminais que são... eles são abduzidos do estoque do armador, Sim. abduzidos do pátio, porque some, né? Eu nunca vi container, como consome container, né? E de repente ele aparece na prateleira para vender para cliente sem nota. Nossa. E o cliente compra. Então fica aqui a dica, gente, quando vocês forem comprar container, tem que ter procedência e tem que ter o pedigree, ou seja, da onde que ele veio. A BIC, né? Nós temos um código BIC para cada container, Sim. o Bureau International de Containers, ela registra todos esses números e através daquelas letrinhas e do conjunto de números a gente consegue saber quem foi o último dono daquele container, né? Então, Perfeito. procura um especialista. Antes de comprar um container, não vai pelo preço, nota sem nota, você está no Brasil, então você compra com nota. Com essa terminamos a dica da profissional aduaneira aí. E vamos lá, pessoal, curtam nas redes e sigam o Sem Calado. Muita informação de qualidade, não percam toda quinta-feira às 19 horas. E aí, ó, informação demais aqui. Parabéns. Obrigada, querido.